O brasileiro Roberto Harari, morador de Israel, falou com a gente no sábado passado e volta agora para nos contar sobre como está a situação em Israel após uma semana de conflito. Olá, Roberto, muito boa noite para você. Boa noite, porque aí já está de noite, né? Ou seja, 10h36. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez. Roberto, como você conversou com a gente na CNN no dia que o Hamas invadiu Israel e relatou o temor da população com os membros infiltrados do grupo, como estão as coisas por aí agora? Primeiro, boa noite. Obrigado de novo pela oportunidade de contar um pouquinho o que a gente está vivendo por aqui. Hoje, esse medo de terroristas infiltrados é muito pequeno. Né? Foram mortos 1.500 terroristas pelas Forças de Defesa de Israel. Quer dizer, para a gente ter uma noção do que foi esse ataque, foram mortos dentro do território israelense. Então, claro que podem haver alguns ainda que estejam, vamos dizer, escondidos e não foram pegos ainda, mas esse medo hoje é menor. O que a gente tem vivido é um ataque quase que constante de mísseis vindo de Gaza. Os terroristas do Hamas estão mandando esses mísseis, principalmente no sul do país, mas muitas ondas também chegam até a região central onde a gente está. Então, a gente escuta muitas explosões durante o dia, à noite, em ondas, não é intermitente, não é direto, mas em algumas ondas. A gente escuta, muitas vezes a gente consegue ver como eu vou dizer, a fumaça do sistema antiaéreo explodindo esses mísseis. Agora, faz um pouco mais de uma hora, a gente recebeu o alerta pelo aplicativo de que tinha mísseis em cidades pertas, ou vindo para cidades pertas, e então a gente olhou da varanda e a gente conseguiu ver o sistema antiaéreo sendo lançado. Não sei se foi de Iraná, da cidade onde eu moro, ou se foi de alguma cidade vizinha, mas a gente conseguiu ver ele saindo praticamente do chão, como um raio de fogo, e explodindo lá em cima um míssil. Quer dizer, na verdade foram 6 explosões que a gente escutou de forma muito forte. Então, deve ter sido alguma coisa vindo, passando logo depois de Tel Aviv. Então, o que a gente tem vivido, então, é esse medo, essa ansiedade de não saber se vai ter um toque de sirene, se vai ter um míssil. Então, o clima na cidade é de muita preocupação ainda. Todo mundo, quando sai de casa, sai para fazer as coisas básicas, um supermercado, alguma coisa assim, uma farmácia, uma padaria, mas todo mundo quer voltar logo para casa, né? E as pessoas, obviamente, vão nos supermercados que tem um abrigo antibomba ou alguma coisa assim. Ninguém sai para ficar ao ar livre, pelo menos aqui na cidade, ninguém sai para ficar ao ar livre passeando muito. Todo mundo tem essa ansiedade de voltar para casa e se sentir um pouco mais protegido. Para Roberto, vocês escutaram explosões durante o dia. Agora à noite, como é que está a situação? Daqui a pouco vai quase 11 horas, né? 10h39 da noite aí. Como é que está a situação agora? Então, a gente escutou explosões durante o dia e depois a gente ficou sabendo que foram em Tel Aviv ou cidades próximas. E essa cena que eu relatei aconteceu há cerca de uma hora, quer dizer, às 9h30 da noite mais ou menos, em que a gente conseguiu ver o sistema antiaéreo, os antimísseis saindo da base aqui daqui da cidade ou da cidade vizinha e explodindo, acho que foram 6 explosões, explodindo 6 mísseis que estavam aos arredores da cidade. Eles não estavam vindo para a nossa cidade, mas os antimísseis, sim, eu acredito que saíram da cidade. Então, essa é a preocupação. A gente vai dormir, a gente tem que dormir com as janelas entreabertas para poder escutar se tocar uma sirene, para dar tempo de correr para o bunker. Óbvio, tem que pegar as crianças, levar as crianças, entrar no bunker, fechar a janela, fechar a porta. Apesar de ter algum tempo para isso, é sempre uma preocupação e uma afobação. Então, tem que dormir com as janelas abertas. A gente sabe, com todo mundo que eu converso, acorda muitas vezes ao longo da noite, não consegue dormir, é uma semana sem dormir direito, né? É uma preocupação muito grande. A gente não sabe o que esses terroristas são capazes. Ou talvez a gente saiba agora. Roberto, no sábado passado, por sinal, você nos contou que tem 3 filhos pequenos, né? Como as crianças estão diante dessa situação? Boa pergunta essa. As crianças, a gente não mostra muito para eles as cenas terríveis que a gente viu dos ataques terroristas. Eles sabem que o país está em guerra, o país está se defendendo. Eles sabem que o Estado de Israel está se defendendo contra
crianças pequenas entendem essas palavras contra malvados e que Deus está do nosso lado, vai ajudar e que isso tudo é para dar mais segurança para eles. Então, a gente às vezes sente um pouco mais de ansiedade, porque as crianças não saem quase de casa, não estão tendo aula, tem um pouco de aula online, mas nunca é a mesma coisa, não saem, não gastam energia e sentem o clima. As crianças, obviamente, sentem o clima de preocupação, tanto da casa quanto dos vizinhos enfim, sentem o que está acontecendo. Mas a gente tenta protegê-los, não mostrar imagens dos terrores do que a gente viveu e do que continua vivendo com com esse medo, com esse quase que um pavor de que tem uma sirene ao longo da noite, etc. Roberto, dá para poder ver da sua janela aí, você está no alto, né? Se você está em um prédio, um edifício, não é isso? Eu tô no primeiro andar, sim. No primeiro No andar. primeiro andar. E no seu edifício aí existe um bunker, ou seja, que é aquele quarto que deve ser pequeno, né? É um quarto em que as pessoas podem se proteger lá. No nosso caso, a gente tem um bunker dentro do apartamento, é um dos quartos das crianças, eles dormem num bunker, e então ele é como um quarto normal, mas ele é todo reforçado. As crianças dormem lá? Estão dormindo lá? Dormem lá, sim, sim. Então a gente deixa eles dormindo lá para a gente poder ter mais tranquilidade. Se precisar correr, a gente já sabe que eles estão lá, eles também não acordam, não se assustam, né? Mas nesse caso é um quarto dentro de casa. Mas a gente teve o Shabat aqui, o sábado, que a gente não tem acesso à televisão nem nada, e a gente abrigou alguns amigos que moram em apartamento que não tem bunker. Então, para dar mais tranquilidade um pouco, eles passaram de ontem à noite até hoje à noite com a gente para ter essa segurança maior. Graças a Deus não teve nenhuma sirene e não precisamos fazer isso, mas é uma preocupação constante. A gente vê, é interessante comentar isso, a gente vê aqui muita gente que veio do sul do país onde aconteceram os ataques, a gente fica sabendo, falando com amigos, que eles estão abrigando essas pessoas dentro de suas casas porque as casas deles no sul foram queimadas pelos terroristas, eles conseguiram escapar ou conseguiram escapar ou não estavam lá por acaso naquele dia, na semana passada, tiveram as casas destruídas e estão com muito medo de voltar para lá. Então nós temos, graças a Deus, muita bondade acontecendo nesse momento, pessoas abrigando desconhecidos que perderam tudo ou que estão com muito medo de perder mais. Agora, Roberto, esse quarto, né, onde vocês estão, onde as crianças ficam, esse quarto, ele tem uma porta blindada, é isso? Há janelas lá, no caso? As paredes são diferenciadas, sim, não é isso? Sim, as paredes são... Você fala com a gente por computador ou celular? Eu falo pelo computador. Computador, ok. Não, o quarto, ele é uma coluna inteira do prédio que é concretada, com concreto grosso, que ele dá uma segurança um pouco maior em relação a mísseis. Ele tem sim uma porta muito grande, muito forte e pesada, que trava dos lados, trava em cima e se tiver uma explosão, ela tende a segurar muito da explosão, ou quase tudo. Assim como tem uma janela normal, mas ela tem também uma janela de aço que em dias normais, sem guerra ou sem problemas, fica inteiramente aberta e a gente fecha isso durante esse período, que também é uma janela grossa, pesada de aço que também protege contra essas explosões. Além disso, tem uma outra janela atrás dessa que é com vidro reforçado e que você também trava para que não tenha a pressão de uma explosão de fora não passe para dentro. Roberto, com qual frequência as sirenes estão sendo tocadas aí na sua cidade? Estão funcionando antes de tudo? Porque em uma outra região, agora há pouco, a gente conversou com outro brasileiro que no momento em que ele estava gravando um míssil, no caso, passando em frente ao edifício onde ele mora, a sirene não havia tocado. Sim, a sirene funcionou algumas vezes. A gente alguns dias não teve uma sirene direta, a gente teve casos, obviamente, em cidades próximas. O que acontece é que a sirene só vai disparar se o míssil estiver vindo para a cidade. Às vezes o míssil ele pode passar no alto, mas ele não está vindo para a cidade. Ele não tem pelos estudos físicos ele não vai cair nessa cidade, né? Pela velocidade, altura, etc. Então provavelmente a sirene está tocando numa cidade próxima dele, a próxima cidade que o míssil vai chegar, alguma coisa assim. Eu não escutei relato assim ainda de alguém que não funcionou. O que pode ter acontecido é isso. Mas aqui me parece que funcionou às vezes que precisou. Mas faz alguns dias que a gente não teve uma ameaça real aqui na cidade, graças ao bom Deus.
Roberto, nesse quarto que você falou agora há pouco, vocês evidentemente guardam comida lá, não é isso? Comida, água potável também. Como é que está o abastecimento nessa região onde você está? O abastecimento, no nosso caso, graças a Deus, a gente tem um pouco de cada coisa, a gente tem bastante água, a gente tem instrução sempre, é uma coisa permanente de ter determinada quantidade de água e alimentos por pessoa nesse quarto. Então, isso fica tudo guardado dentro de um armário e de tempos em tempos você tem que ir renovando isso, porque não é fora do Uhum. período de guerra, você não tem problema, não vai vencendo, mas a gente tem um estoque lá de comida e água para todos nós para aguentar algum tempo, né? Roberto, muito obrigado pela entrevista, pela disponibilidade também e ficar acordado até essa hora, atendendo a gente. Por favor, se proteja aí, proteja a sua família. Muito obrigado, eu fico à disposição e agradeço o apoio de todos. Agora, eu acho que só queria passar uma mensagem final. A gente vai ter, todos, vocês estão noticiando uma iminente invasão israelense e mais bombardeios. Eu peço para todos não se esqueçam das imagens horríveis que vocês viram até agora. A gente foi massacrado aqui dentro de Israel. E, por favor, não se esqueçam disso. Israel vai se defender, Israel tem que se defender, tem esse direito, como qualquer país faria, como o Brasil, tenho certeza que faria também. Então, e rezem por nós. Obrigado, Roberto.